Bom, estamos gravando, ok? Então, em 3, 2, 1. Olá, eu sou o professor Rui Badaró, advogado, professor universitário na área do direito internacional. Estou junto com o Dr. Nicola Cosentino, um grande advogado italiano da região de Firenze e amigo. Juntos, ao longo deste bate-papo, deste diálogo, conversaremos um pouco mais sobre cidadania italiana. Hoje, respondendo o Nicola, questões que farei básicas, mas de suma importância e que as pessoas têm muitas dúvidas com relação à cidadania italiana. E a primeira pergunta que faço ao meu estimado Nicola é a seguinte: Nicola, quem tem direito à cidadania italiana? Bom dia, Rui, e obrigado sempre por suas palavras. Bom, quem tem direito? Tem o direito os descendentes dos italianos, e principalmente, e os residentes na Itália por pelo menos 10 anos. E com alguns requisitos, obviamente, e os cônjuges dos italianos que tenham morado normalmente pelo menos 2 anos com o italiano e tenham conhecimento do idioma italiano ou um título de estudo italiano. Nicola, uma outra pergunta que sempre fazem quando vêm ao meu escritório e provavelmente quando te procuram diretamente na Itália. Quais são os documentos requeridos para se obter a cidadania italiana, no caso de se ter um ascendente italiano? São os documentos do registro civil de nascimento e casamento das pessoas que estão na linha de descendência direta da pessoa interessada ao reconhecimento da cidadania ou das pessoas, que isso não exclui o pedido cumulativo de mais pessoas. E esses, os comprovantes que a pessoa nunca abdicou à cidadania italiana ou nunca se naturalizou em um país estrangeiro. Isso abre várias outras perguntas, mas em geral é isso. Um documento de identidade da pessoa, válido, e um comprovante de residência, porque quem pode receber o pedido de reconhecimento da cidadania e processá-lo é a autoridade do local onde a pessoa é residente no momento no qual solicita o reconhecimento da cidadania. Nicola, tira uma dúvida. Eu posso morar na Itália enquanto aguardo o meu pedido de cidadania? Como é que funciona isso? Bom, primeiramente, para morar na Itália, existe um sistema de leis que, em parte, chega do direito da União Europeia, que estabelece a qual condição uma pessoa pode morar na Itália. E antes disso, a quais condições uma pessoa pode entrar no solo italiano e ali permanecer por um prazo definido. Na base dos acordos de isenção de visa da Itália com o Brasil, o brasileiro pode entrar na Itália sem justificar motivo, e ficar por 90 dias hospedado na Itália e, eventualmente, tendo os requisitos, eleger a sua residência na Itália e eventualmente, tendo os requisitos, mantê-la porque ele entrou com um pedido de reconhecimento da cidadania numa prefeitura italiana, lembrando que a prefeitura italiana é o lugar que concentra serviços que no Brasil não são concentrados na mesma autoridade, de registro civil, de registro de residentes, que no Brasil não existe da forma cartorial, eu diria, me passe a palavra, o neologismo em português que existe no Brasil, e, eh, a função eleitoral e de alistamento militar. E a Perfeito. pessoa que tem esses requisitos pode ficar, e temos, desde 2020, uma facilitação a quem entra com pedido de reconhecimento da cidadania para permanecer até a conclusão ou do processo, principalmente do processo judicial, mas também, a determinadas condições, do processo administrativo ativado na frente, perante uma prefeitura italiana. Com relação à cidadania por casamento, quais os prazos? Há diferença em cada uma das situações?
Bom, o prazo para a obtenção da cidadania por casamento depende do lugar de residência das pessoas. As pessoas casadas com italiano que residem na Itália podem solicitar o reconhecimento da cidadania deles depois de 2 anos de residência conjunta com o cônjuge, que si baixa in caso di filhos a 1 anno a partir da data do casamento. Se residirem no exterior, o prazo é levantado para 3 anos sem filhos e 1 ano e meio com filhos. Nicola, especificamente para sermos cristalinos na resposta com os brasileiros aqui que nos acompanham e nos acompanharão ao longo dos nossos diálogos ítalo-brasileiros, no que concerne à união estável brasileira, você conhece esse instituto jurídico, é possível que o brasileiro, estando em união estável, com uma italiana ou uma brasileira em união estável com um italiano, realizado no Brasil, documental, requeira a cidadania da mesma forma, por equivalência aí, no que concerne o casamento, ou a união estável não é aceita na legislação italiana? Não, como título para pleitear o reconhecimento da cidadania de cônjuge, não. A união estável não é reconhecida como tal. Nós temos um instituto específico e que só admite a permanência da pessoa no território italiano, desde que Sim. seja em união com o italiano, mas só atribui o direito à residência. Isso E também esse... está debatido nos tribunais, porque nem sempre as autoridades administrativas aceitam que esse título atribua o direito a ficar em Itália Perfeito. só por si mesmo. Tá. E excepcionalmente, se for uma união estável, sei lá, de casais do mesmo gênero, daí a Itália seria uma exceção, seria uma alternativa? Não, apenas ter uma união equiparada à união civil italiana. A união Perfeito. civil italiana tem alguns requisitos que não são apenas um acordo entre as partes sobre a moradia conjunta, mas tem os deveres de assistência e maiores deveres coincidentes com os deveres das pessoas casadas heterossexuais. Vamos para a próxima pergunta, Nicola. Cidadania italiana por residência. De acordo com a lei da nacionalidade que está em vigor ainda hoje, a cidadania italiana é concedida a estrangeiros de fora da União Europeia. Ok, eu sei Sim? disso. Desde que residam legalmente na Itália por pelo menos quantos anos? 10 anos. 10 10 anos. anos e nos Vigente. últimos 3 continua. É Aham. importante manter a formalidade nas mudanças de residência, verificar sempre que há continuidade formal no registro da residência. E é importante também frisar que a pessoa deve ter, pelo menos nos últimos 3 anos antes do pedido, comprovado uma renda básica de pelo menos 8.000 euros por ano, ganhos por trabalho, eh, qualquer trabalho que for, mas deve ser formal. E outra coisa, dependendo da quantia de familiares na família, tem um sistema de ponderação de quanto deve ser efetivamente a renda familiar de quem requer a cidadania e que não tem uma renda pessoal, por exemplo. Eu tenho 20 anos, ainda não tenho emprego formal, mas o meu pai ganha um X e mantém com esse X a família inteira e não eh, precisa ser um total calculando na base de um decreto do Ministério do Interior italiano. Tá. Então, a regra geral são 10 anos. Existem Isso. situações que diminuem esse tempo exigido de residência? Por exemplo, Não, não existe. não existe. Tá, ok. Existem apenas no caso, e isto é um caso muito parecido ao reconhecimento da cidadania, de reaquisição da cidadania italiana. Ou Ah, seja, quem tenha perdido a cidadania ou quem seja descendente de alguém que perdeu a cidadania, sob determinadas condições sobre a descendência, pode comprovar, pode residir na Itália e receber a cidadania após 2 anos
di moradia na Itália, Nicola, e se eu for, di residenza, desculpa. se eu for um cidadão, sei lá, de qualquer outro país membro da União Europeia e esteja residindo na Itália, tem algum tempo diferencial, tem algum tratamento privilegiado? No, no, o único trattamento privilegiado é a possibilidade de obter a residência de forma mais fácil devido aos requisitos da área Schengen Sim, e se registrar no registro civil de forma mais fácil e poder ficar por um prazo maior com isenção de visa ou de permissão de moradia. Mas a partir de certo ponto, agora não lembro o prazo, deve ser 4 anos, e possibilidade de morar, depois terá que comprovar um título para residir na Itália. perfeito. Nicola, pergunta que todo mundo faz quando vem ao escritório ou quando sabem que nós atuamos com a questão da cidadania italiana é: doutor, quanto tempo demora para a minha cidadania italiana ficar pronta? É uma pergunta assim bem genérica de quem não é da área do direito, né? Primeira resposta, o meu aviso sempre é perguntar quanto tempo demora para juntar os documentos de forma correta. Porque aquele é o tempo maior normalmente, porque normalmente a pessoa justamente tem um arquivo familiar com alguns documentos e não são os documentos apropriados, etc. Então, a primeira pergunta que eu me faria é como eu comprovo de forma completa o meu direito ao reconhecimento da cidadania. Então, se quer fazer estude, se quer assistência de um profissional, peça para o profissional uma análise e um parecer muito aprofundado sobre seus documentos e faça todas as pesquisas possíveis. Eh, Talvez a Diocese de Roma não ajuda, porque temos arquivos difíceis na Itália, você sabe quando isso é complicado, mas junte os documentos e lute para ter todos os documentos prontos. A partir daquele momento, uma vez que entrega os documentos, depende muito da autoridade que será envolvida. As autoridades do país, da Itália, normalmente podem demorar desde 30 dias até meses nas prefeituras. No exterior, dependendo do consulado, temos sistemas de agendamento e o nosso Ministério das Relações Exteriores quer que as pessoas se apresentem pessoalmente a entregar o pedido de reconhecimento da cidadania, o que não está previsto na nossa legislação, nenhum serviço a mais que o nosso Ministério do Interior quer fornecer para as pessoas para avaliar e para ajudá-las a fazer pedidos fundamentados e para agilizar, mas em países de grande imigração italiana e nos quais nunca houve um serviço de assistência italiano muito eficiente devido ao grande tamanho da migração italiana, pode demorar 10 anos ou mais. Quando o prazo é maior de 2 anos, estamos fora dos requisitos legais italianos e vale a pena agir judicialmente para pedir para um juiz italiano, para descendentes, obter, julgar e declarar o reconhecimento da cidadania e mandar para o registro civil eh, registrar as pessoas. Nicola, e diz uma coisa para mim, hipoteticamente, né, é aquele cliente perfeito que todos nós queremos, ele tem toda a documentação do ascendente italiano até ele e cumpre todos os requisitos que nós solicitamos. Portanto, ele tem a certidão de nascimento do ascendente italiano, a de casamento dele, porventura aqui no Brasil, né, já que a gente está vocacionando esses vídeos para o pessoal daqui. Tem a certidão de óbito do ascendente italiano, depois tem a do filho e chega nele tudo bonitinho. É, é importante que seja feito o apostilamento de Haia, lembrando que o apostilamento de Haia, pessoal, é oriundo de uma convenção internacional que tem por objetivo justamente uniformizar e dar validade a documentos estrangeiros nos territórios dos países membros, né, dessa convenção de Haia sobre apostilamento de documentos públicos e etc.
né? Então, é importante fazer isso, é importante fazer uma tradução juramentada, é importante apostilar essa tradução juramentada. O que você É, gostaria de falar a respeito? a resposta certamente, e o que recomendamos sempre é que as análises de documentos antes da ativação de um processo sejam feitas antes dessas autenticações, legalizações internacionais. E simplesmente porque podem ter erros, os nomes foram brasileirados, podem surgir questões de retificação de acentos, podem surgir questões de integrar documentos com outras coisas, por exemplo, em caso de adoções, de julgamentos. Eu recentemente tive um caso de famílias com muitos divórcios e muitas feitos em várias formas e muitas adoções socioafetivas, então precisamos juntar os documentos de forma correta para que sejam reconhecíveis na ordem jurídica italiana, porque o que é possível numa ordem jurídica não necessariamente é possível na outra, mas talvez precise explicar, comprovar trânsitos de julgado, comprovar que na base da lei, por exemplo, de 1975, a adoção feita por uma mulher solteira no Brasil era possível e era conforme também à lei italiana, porque tinha passado por uma apuração judicial e etc. Então, temos uma série de questões a serem vistas que, por simples que pareça, comprovar, mas eu nasci, mas eu casei, tem que ser vistas antes das autenticações internacionais. Uma vez que essas questões são resolvidas e temos eh, uma expectativa razoável dos documentos serem completos, é possível passar para as traduções com um tradutor juramentado brasileiro ou na Itália mesmo, com um tradutor que possa juramentar traduções num tribunal italiano e, eh, e apostilar os documentos, porque documentos estrangeiros só são válidos em outro país eh, sob duas condições. Primeiro, se não adere a uma convenção de reconhecimento de documentos, quando passam pelo reconhecimento da autoridade estrangeira com competências diplomáticas e consulares no exterior. Ou seja, antes de 2016, no Brasil, o documento tinha que ser carimbado, ou seja, autenticado pelo consulado italiano mais próximo ao cartório, por exemplo, onde fosse expedido, no qual tinha sido expedido, e ser traduzido depois, e a mesma assinatura ser legalizada pelo consulado italiano. Uma vez que Atenção, entrou em pessoal. vigor. Atenção, o que o Nicola acabou de falar está previsto na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, ok? Isso. Isso antes dessa convenção de reconhecimento de documentos que ele também citou. Então, de 16 para trás, a norma Convenção de Era Viena assim, sobre não relações é mais assim. diplomáticas, de acordo com o procedimento que o Nicola passou. E depois, com a Isso entrada mesmo. em vigor da Convenção de Viena, perdão, da Convenção sobre o apostilamento, a Convenção de Haia sobre De apostilamento Haia, de documentos, de daí nós 1961. temos uma facilitação desse processo. Isso. E se me permita, Nicola, é de suma importância para vocês que estão a acompanhar esse jogo de perguntas que estou a fazer para o Nicola, que aqui entre o Badaró De Luca e o escritório Nicola Cosentino, né, Cosentino, Estúdio Legale, nós temos um padrão de atuação que o Nicola descreveu, né, o doutor Nicola descreveu, e eu costumo dizer o seguinte, para quem não é da área do direito, para ficar bem claro, o primeiro passo para se iniciar um processo de cidadania é que passe por uma análise, e essa análise nós chamamos de safety. O que é esse safety, Rui? São as denominadas diligências devidas, as due diligências que quem? Os advogados, né, da minha equipe, da equipe do Nicola, vão analisar para verificar eventuais incongruências existentes na documentação que irá instruir posteriormente o processo. Então, concluída essa fase do safety, nós passamos para uma segunda. Qual é? É o compliance efetivamente, ou seja, o tratamento dos documentos ainda no exterior, antes de encaminharmos para
o Nicola, né, e o Cosentino, o Estúdio Legale, e feita esta etapa, né, do compliance, com todo o tratamento dos documentos, então, e verificado que está tudo correto, então é encaminhado para a Itália, onde nós tomaremos as medidas necessárias de acordo com a especificidade do caso. Por quê? A nossa atuação é customizada, pessoal. Nós fazemos algo que é tailor-made, feito sob medida para cada uma das famílias, de acordo com cada uma das situações. E, para além disso, e prometo não mais interrompê-lo, porque nós já vamos para a Oh, conclusão, Nicola, notem que, diferentemente de muitos colegas e escritórios que não são de advocacia, o nosso cuidado é com o respeito deontológico de nossa profissão. O Rui como advogado, o Nicola como advogado. Então, nós, para além de todos os cuidados legais que nós temos para com os nossos códigos deontológicos, nós também temos uma atuação que garante contratualmente para você que atuaremos com zelo, denodo, atenção nos processos. E essa garantia é um seguro de responsabilidade civil, tanto aqui no Brasil quanto na Itália. Seja por obrigação legal, no caso da Itália, seja por preciosismo, por cuidado que nós temos para com aqueles que nos procuram. Última pergunta, Nicola, para ti é a seguinte, e é a que todos querem fazer agora, depois de ter ouvido as nossas respostas. Quanto custa uma cidadania italiana? Em termos gerais, por óbvio que cada caso é um caso, e isso vai determinar o preço. isso realmente depende muito. Surge a pergunta sempre porque as pessoas vêm dizendo, mandam muitos e-mails dizendo, advogado, somos três, me manda um orçamento. Impossível. Eu Como fiz se, essa como se pergunta calcula? justamente por isso, Nicola. Não, a ideia É é para essa, mostrar para como se todos. Não calcula? é possível determinar um preço Não, está pasteurizado para a cidadania italiana. para dizer, nós temos o padrão que aplica o tribunal se, em caso de sucumbência, em caso desse tipo, está previsto para o decreto 55 de 2014, que é o decreto sobre sobre como se forma o preço das prestações legais na Itália. A prestação legal na Itália se forma com preço livre, mas o advogado tem um parâmetro que utiliza para o cliente entender mais ou menos como forma o preço desse tipo de atividade. Mas depende muito da quantidade de trabalho que é realizada na assistência das pessoas. E aí voltamos para safety e para compliance, ou seja, a coisa mais importante é entender quanto precisa trabalhar para assisti-lo. Ou seja, precisamos procurar documentos na Itália, precisamos envolver outros profissionais, por exemplo, na pesquisa, numa pesquisa complexa de documentos na Itália, em arquivos complexos. Imaginemos o que acontece, por exemplo, em Roma, que a prefeitura, que o registro civil que até 2000 centralizava todos os documentos dos residentes no exterior e que tem documentos de milhões de pessoas nos seus arquivos e nós não podemos prever talvez o que acontece se não temos certeza que o cliente nos pode fornecer sobre os documentos do registro civil. Então, a recomendação é, para que seja mais barato, procure tudo da forma melhor possível e nos dê as maiores certezas sobre a sua descendência e os documentos do registro civil que você possui na forma apropriada. Outro exemplo, enviando documentos, não sei, de 1930, manuscritos, a gente talvez não consegue entender qual é o conteúdo do manuscrito, porque por, pela diligência que nós podemos aplicar, a única pessoa habilitada a digitar aquele documento e a nos dar certeza sobre o conteúdo dele é o responsável do arquivo no qual aquele documento está armazenado e custodido e guardado, porque aquela pessoa sabe ler pela frequência das vezes nas quais leu aquela escritura, sabe ler aquele documento de forma inequívoca.
e a gente pode dar uma ideia geral quando analisa esse tipo de documento. Por fim, orçamentos, a gente normalmente tende a aplicar um padrão médio daquele que é o assim chamado mercado. Eh, a gente sabe como são os orçamentos dos outros, os outros sabem como são os nossos orçamentos, Não há então como não fugir. tem nada É a segredo. regra de O que a, mercado, é óbvio. exatamente, a gente tenta manter uma média e tenta medir uma média, eh, também tentando incluir todas as despesas que são incluídas na Itália e previsíveis até a conclusão do processo. Isso sim podemos dizer, ou seja, a gente, considerando que conseguimos padronizar uma parte da nossa atividade, a gente tenta, para ampliar a base de pessoas que possam acessar a esse direito, tentar que seja mais ou menos padronizado. É impossível, repito, como o Rui disse, porque cada família tem uma história dele e cada caso terá o percurso dele, apesar de parecer igual em todos os casos. E Nicola, isso para mim. última das últimas perguntas, até por conta das nossas conversas sobre os casos que temos em comum. Eu soube, você comentou comigo que depois que os processos foram descentralizados, saíram de Roma e espalhados pelas diversas comunes, que algumas o judiciário tem aplicado, tem exigido custas nos processos. Isso procede mesmo? Tem ocorrido? Tem sido natural Sì. ou não? Como que deve se proceder nesse caso? É caso a caso? Como funciona isso? No, mudanza in custas, ovvio, uma mudança das custas pela mudança do tipo de processo que se realiza. Ou seja, o processo, a partir da reforma de 2021 do processo civil, o processo voltou a ser cobrado por inteiro. Havia uma redução, houve uma redução nas custas processuais entre 2017 até 2021, processos começados depois do final de 2021. eh, tive um debate sobre quanto cobrar, etc., mas são cobrados o valor inteiro da época. Então, houve um acréscimo de mais ou menos 250 euros pelos processos judiciais nas despesas. E, então, pode acontecer que os tribunais convinem as pessoas em processos começados depois a integrar os valores que não foram pagos. O que nós tentamos fazer aí volto para orçamento e custas. O que a gente tenta fazer na fase de, ou pelo menos escreve no nosso contrato, é que nós incluímos as despesas previsíveis, dependendo do objeto, ou seja, processo judicial no Tribunal X para o reconhecimento da cidadania na base, normalmente as duas principais, materna ou assim chamada contrafila do consulado, previsivelmente terá despesas X e a gente aplica um sistema de price cap, pelo qual o nosso cap é X e no qual estão incluídas despesas para evitar que o cliente seja constrangido a receber, não sei, Tem as um surpresas. papelzinho, não, pelo menos um papelzinho italiano, tendo que fazer transferência bancária 50 vezes ou pagar por sistemas eletrônicos de pagamento italiano, como eu, que não tenho residência no Brasil, não sou admitido a utilizar o Pix, o brasileiro não é admitido a utilizar alguns sistemas de pagamento, como Sim. assim chamado Pago PA, que é muito fácil para o italiano, mas é impossível para o estrangeiro. Então, a gente faz isso no lugar da pessoa, de forma que tudo corra da forma mais simples. Nem é simples para nós, na verdade, às vezes, porque o sistema muda desde, não sei, 10 horas da noite até não sei que horas do dia depois o sistema está parado. Então, temos as nossas travessias também, mas isso faz parte da vida e a gente toma com um sorriso esse tipo Sim. de bloqueios da vida de todo mundo, porque faz parte da vida de todo mundo. Mas sim, a gente tenta prever o que é previsível e coloca lá. O que não é previsível, se surge alguma custa mais, a gente justifica com as leis que E também está impuseram o previsto custo. em nossos contratos. A gente coloca Isso aquelas mesmo, despesas e que faz são parte de, imprevisíveis, paciência. sim, mas faz parte dos contratos da vida, porque o que você cobra e por projetos tão longos, porque um processo
Aí chega a última das últimas perguntas. Quanto que dura? Voltemos. Dura, em média, 1 ano e meio, 2 anos, até o registro civil, mas na nossa frente estão um tribunal, um consulado, o registro civil, as nossas contrapartes que têm que se manifestar, Ministério Público e Ministérios italianos envolvidos. Registro civil italiano, pequena prefeitura da comarca di Verona, que deve registrar um ato de nascimento e tem eleições durante 2 anos. O mesmo funcionário terá a função de registro civil, registro eleitoral e verifica eleitoral da permanência da pessoa na lista eleitoral e muitas outras competências. Uhum. Este funcionário faz tudo o que é possível na carga de trabalho dele para fazer o registro, mas é normal que nesse tipo de casos demore meses, que depende, a carga de trabalho pode ser muito variável, tem picos quando tem eleições, tem picos quando tem, não sei, a chegada de muitas pessoas por várias razões naquela localidade, sabendo que a média de nascimentos está caindo na Itália e o registro civil talvez registra mais pessoas italianas no exterior do que nascidas na Itália. Pessoal, com esta resposta, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Nicola, mais uma vez, muito obrigado pelas Obrigado, prontas respostas e deixo para ti um grande abraço daqui do Brasil e aproveite as horas vindouras. Valeu. obrigado. Tchau. Tchau, tchau.